nós chegamos a uma conclusão do que é providência divina. Então, fazendo aqui um breve resumo da semana passada, providência divina é o meio pelo qual Deus conduz, sustenta e governa todas as coisas no universo. Amém? Tendo o controle de todas as coisas no universo, então Ele orquestra as coisas de maneira apropriada e soberana para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Então isso é providência divina, né? É a forma que Deus sustenta, governa e conduz as coisas no universo. E Ele é soberano nesta condução. E Ele está conduzindo de acordo com o seu propósito, que é o propósito eterno. Então, na semana passada, nós estudamos um pouco e percebemos que existem muitas, por falta da compreensão correta a respeito de providência divina, existem muitos equívocos, tanto teológicos, quanto também filosóficos, a respeito da relação entre Deus ou o Criador, e o homem, a criatura. No caso aqui, nós acreditamos em Deus, mas qualquer criatura, qualquer ser eterno que conduza a humanidade. E esses erros levam a muitos pensamentos, muitas filosofias, muitos caminhos religiosos. E a gente falou aqui sobre o dualismo, lembra disso? Falamos sobre o panteísmo e muitas outras vertentes filosóficas, né? A casualidade, o indeterminismo, o fatalismo. Mas sem dúvida alguma, querido, a providência divina, ela é a melhor resposta que nós temos para as dúvidas que são inerentes ao ser humano. Nós temos muitas dúvidas a respeito da nossa origem, do nosso futuro, dúvidas a respeito do amanhã. Somos levados diariamente por caminhos de ansiedade, nos preocupamos, e a providência divina, ela se torna um lugar de repouso, de descanso, porque ela nos coloca no seu devido lugar, e o devido lugar é no local de dependência de um ser que é muito superior a nós. Amém, queridos? Então, eu lembro que na semana passada nós finalizamos com uma definição teológica de Wayne Grudem, quando ele vai dizer que a providência divina, ela pode ser definida da seguinte forma: Deus, ele envolve todas as coisas no universo, não há nada que não tenha o envolvimento de Deus. Então ele se envolve com as coisas criadas, de maneira que, ele mantém em existência e preserva as propriedades com as quais ele as criou. Então aqui nós temos o primeiro pilar de sustentação do que é providência divina, desse tripé, que é a preservação. Então Deus, ele preserva as propriedades das criaturas da qual ele criou. Segundo, ele coopera com as coisas criadas, dirigindo suas propriedades distintas a causá-las a agirem como elas agem. Então nós temos aqui o segundo pilar, que é desse tripé, que é o pilar da cooperação. E por último, ele as dirige para cumprir os seus propósitos. Então Deus, ele governa, ele preserva e ele coopera com toda a criação para cumprir o seu propósito. Eu vou explicar melhor, um por um, para você entender a esse respeito. Vamos a esse primeiro princípio, que é preservação. Em Hebreus 1:3, o texto refere-se à pessoa de Jesus, e está dizendo a respeito de quem ele era, ele sendo o herdeiro de tudo, o resplendor da glória, a expressão exata do ser.
Olha o versículo 3. Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, olha, perceba que o verbo, aqui Cristo, há um poder dado supremo a ele, e esse poder dado a ele faz com que ele sustente tudo o que há pelo poder da sua palavra. Então tudo está sustentado pelo poder da palavra. Cristo é a palavra. É importante você entender que Deus, ele não apenas cria o homem e, como se fosse um relojoeiro, dá a corda nesse relógio e deixa ele batendo sozinho. Não, Deus, ele criou o homem, mas ele mantém o homem, ele faz com que o homem seja preservado em suas propriedades, em suas características. E nós temos que fazer esse exercício filosófico, nós temos que pensar sobre isso, porque desde que o mundo é registrado pelos historiadores, e a história escrita da humanidade, ela tem mais ou menos os seus 10 mil anos, um pouco menos do que isso, que é o que se fala, né? Dizem, né? Isso eu estou falando de história. Os registros, você vai ter os primeiros registros, segundo a ciência, na Mesopotâmia, com o Código de Hammurabi. Então, desde que o mundo é registrado historicamente, percebe-se que não há nenhum evento novo em toda a humanidade. E olha que, se você falar de 5 mil anos, de 6 mil anos, de 7 mil anos, nós estamos falando de muita coisa. E não há nenhum evento novo. Desde que a história é registrada, né, perceba-se que há, digamos que, movimentos repetitivos. Perceba-se que há uma semelhança dia após dia em todos os eventos que acontecem. Então, por que, por exemplo, o sol, ele se pôs hoje, ele nasceu hoje em determinado horário, e 12 horas depois ele se pôs, e amanhã vai acontecer no mesmo lugar? Perceba que há, digamos que, uma constância, um movimento repetitivo. Isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E não apenas na natureza, mas se você observar, o homem em seu caráter humano, a mesma coisa. Os movimentos são repetidos dentro das suas organizações sociais. Perceba-se que o homem, ele vai repetindo a história, repetindo a história, repetindo a história. Então, aparecem guerras, acabam guerras, aparecem novidades, acabam as novidades. Irmãos, e muito desse exercício que nós estamos fazendo é respondido por essa ideia de providência divina, onde Deus preserva as propriedades das coisas que foram criadas. Por que, por exemplo, hoje eu acordo como Carlos e tenho o meu dia todo, e amanhã, hoje eu vou dormir, e amanhã eu acordo e eu sou exatamente a mesma pessoa que eu sou hoje? Por que isso acontece? Deus, ele mantém as coisas em existência. Nós precisamos crer nisso. E ele preserva as propriedades dela. Por que isso é importante? Lembre-se que nós estamos falando da história de José. Se nós olharmos para a história de José, nós vamos perceber que o drama de José, ele envolve os seus irmãos, que tinham propriedades e características que nós reconhecemos que não eram tão boas, que eram ruins.
Só que aquelas características, elas cooperaram com os planos eternos de Deus. Lembre-se que o plano eterno de Deus era fazer com que a semente fosse preservada para que o Redentor nascesse, Cristo. Essa era a ideia. E aqueles homens com propriedades, com características ruins, cooperaram para esse plano de redenção. Só que é interessante porque Deus ele não vai mudar. Deus ele não vai mudar a característica daqueles homens. Não. Ele usa a característica daqueles homens para o cumprimento dos seus planos. Então é por isso que, por exemplo, quando você vai lá em Êxodo e você vê o povo hebreu no Egito, e o texto vai dizer que Deus ele endurece o coração de Faraó, nós precisamos pensar sobre isso. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? O que significa isso? A impressão que dá é que Deus estava trabalhando negativamente no coração de Faraó, para que ele liberasse o povo hebreu do Egito. Mas se a coisa fosse tão simplista assim, Deus não endureceria o coração de Faraó. Se é para Deus trabalhar no coração de Faraó, então Deus acalmaria, deixaria o coração dele mole, sensível. E aí Faraó olharia e falaria: poxa, esse povo aqui é escravo, deixa eu liberar essa etnia, são tão bonzinhos. Aí todo mundo diria: olha como Deus trabalhou, dando sensibilidade ao coração de Faraó para que ele liberasse o povo hebreu para sair. Não é disso que o texto está dizendo, não é disso que Moisés está falando. Então qual é a forma que Deus trabalha através de Faraó? Deus ele trabalha através de Faraó, levando em consideração as características daquele homem. Ele era um homem de coração duro, ele era um homem de coração difícil, e foi assim que Deus trabalhou através de Faraó. Então ele não precisou mudar a personalidade dos irmãos de José. Deus não precisou mudar a personalidade de Faraó. Deus não precisou mudar a personalidade de Pilatos. Deus não precisou mudar a personalidade de Caifás. Deus não precisou mudar a personalidade dos imperadores romanos. Deus não precisou mudar a personalidade de Judas. Ele apenas trabalhou de acordo com as propriedades de cada uma daquelas criaturas. Então ele preservava aquelas criaturas naquela condição. Amém, queridos? Isso é muito importante, nós precisamos entender isso. Uma coisa vai ligando a outra aqui. Ele não apenas preserva as propriedades das criaturas, como ele também passa a cooperar com essas criaturas, que é o segundo, cooperação. Em Jó capítulo 37, diz assim, no versículo 6, Jó 37, 6, Ele é quem ordena a neve, caia pois agora sobre a terra, instrui a chuva, transforma-te em forte aguaceiro. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano, a fim de que todos os que Ele criou sejam tomados de grande temor e respeito. Os animais se dirigem para os seus abrigos e ficam nas tocas. Do extremo sul sai o tufão, do recanto do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as vastas águas se congelam. Do mesmo modo carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a face de toda a imensidão da terra, a fim de que cumpram tudo o que Ele ordena. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para revogar, ora para regar favoravelmente a sua terra. Amém, queridos? Meus irmãos, perceba-se que o texto de Jó claramente entrega todo o governo
nas mãos do Eterno, e que Ele está dirigindo as coisas, usando os homens. Em determinados momentos, o homem parece ser favorecido com esse governo dele. Em determinado momento, parece que o homem sofre com esse governo dele. E aqui que o ensino de providência divina entrega o controle nas mãos de Deus. Porque se nós não entendermos sobre providência divina, em determinado momento a gente vai falar assim: poxa, mas se Deus é bom, se Deus é Deus, por que veio esse tufão? Por que veio esse furacão? Por que tem esta doença? Olha essa definição de John Gill: Deus observa a terra, atenta e cuida de todas as criaturas, faz provisão para elas e as guia e dirige para atender aos fins para os quais foram criadas. Então, os homens estão agindo e Deus está cooperando para que as ações dos homens possam cumprir os seus planos. É isso que eu estou dizendo. Porque, reparem comigo, e se Faraó mudasse de ideia? E se Herodes mudasse de ideia? E se Pilatos mudasse de ideia? E se Roma mudasse de ideia? Se os homens tivessem tanto poder assim de escolha para decidir as coisas, pode ser que em determinado momento algum desses homens decidiriam: não, eu não vou fazer isso. Imagine se, por exemplo, quando Ruth chega para Noemi e diz assim: ó, eu vou te seguir, não te abandonarei, aonde tu deitares eu deitarei, o teu Deus será o meu Deus, para onde tu fores irei. E Noemi dissesse assim: você não vai, fica aqui, não deixasse ela ir. Então, irmãos, nós temos que concluir que o nascimento de Jesus, a sua história, para ter dado certo, ou ela foi uma história que, digamos que foi muita coincidência, ou de fato tinha alguém orquestrando todas as coisas para fazer com que aquela história onde tudo tinha para dar errado, dali nascesse o Salvador e o homem que mudaria a história de toda a humanidade. E isso não precisa ser religioso para dizer isso, historicamente posso dizer também. Então, meus amados, reparem que Deus ele está cooperando com cada ação do ser humano. Só que aí você diz: pastor, mas se Deus está cooperando com cada ação do ser humano, então significa que é como se o homem fosse uma marionete e Deus estivesse usando o homem. Daqui a pouco eu vou responder sobre isso, sobre marionete. Queridos, é que dentro desse processo de cooperação, Ele nos deu a capacidade sim de fazermos escolhas. E eu diria que essas escolhas são referentes às nossas propriedades independentes. O que é uma propriedade independente? Irmão, quando a gente vai falar de livre-arbítrio na igreja, é um problema, porque as pessoas não querem aceitar essa ideia. Só que ela revela algo, ela revela como nós ainda não somos tão convertidos como achamos. Porque se você falasse de livre-arbítrio num ambiente que não é crente, num ambiente onde não se aceita Cristo como Salvador, tudo bem, isso é plausível, porque essa pessoa não é um cristão, então você não vai esperar que ele dependa exclusivamente de Cristo. Mas o problema é quando alguém dentro da igreja, alguém dentro do corpo de Cristo passa a questionar essa ideia. Porque vamos pensar comigo, suponhamos que nós tenhamos livre-arbítrio. Imagine o plano de redenção. Então Deus trabalha em toda a história do homem. Deus envia o seu Filho amado, Jesus, que morre, ressuscita. E agora esse plano de redenção, que é maravilhoso, ele é entregue para mim, um ser que não é bonzinho, um ser que é mau, que é decaído, que é destituído de glória.
E aí Deus fala assim: agora você escolhe sim ou não ser salvo. Martinho Lutero vai dizer no livro Nascido Escravo que ele não tinha condições nenhuma de escolher ser salvo, porque ele já nascia como escravo. Ele já nascia. O livro Nascido Escravo é um ensaio de respostas para um dos grandes pensadores da contemporânea a Lutero, que era Erasmo de Roterdã, um humanista. E ele vai dizer para Erasmo: como pode alguém que é decaído, decidir se eu quero ser salvo ou não? É claro que eu vou decidir no meu pecado a não ser salvo. Eu escolho o mal. Então, se Deus planeja esse plano de redenção e Ele entrega para uma criatura que é decaída, ou seja, todo aquele plano de salvação não é um plano tão de salvação assim, porque agora ele é entregue para alguém que simplesmente pode dizer não, eu não quero. Será que em algum momento a Bíblia abre precedente para nós pensarmos assim? Que eu posso chegar para Deus e falar: não, eu não quero, não, isso para mim não dá. Pelo menos a Bíblia que nós lemos não abre precedente para nós interpretarmos assim. Então, irmãos, eu tenho que confessar para vocês que quando eu comecei no ensino reformado a ouvir sobre livre-arbítrio, isso foi para mim um desafio, sim, como é para todo mundo. Só que em determinado momento eu comecei a perceber que isso é o que a palavra diz, e eu tenho que me contentar com o que a palavra diz se eu quiser ser um bom crente. Amém, amados? Então preste muita atenção, porque sim, Deus, Ele nos dá, digamos que capacidades para escolher, para planejar, mas isso não significa, querido, que as nossas, entre aspas, escolhas aconteçam fora do ambiente de providência divina. E aqui, irmão, que você tem que decidir de que lado você está, porque se você estiver do lado do cristianismo, você vai ter que aceitar e fazer valer essa canção que vocês cantaram agora há pouco: que Ele cresça e eu diminua, que eu desapareça mais de Ti. Isso significa que você não está levando em consideração as suas escolhas, que você está abrindo mão desta ideia, dessa possibilidade. Você está se colocando nas mãos de um Deus do qual você será totalmente dependente, e serão as escolhas dele que terão significado para você, não as suas. Ou você será levado até o século XVIII, do Renascimento para o Iluminismo, e junto com os pensadores franceses e alemães, você vai dar o passo para fora da igreja e vai dizer: não, não existe mais Cristo, não existe mais Deus no centro, porque o nosso estado agora é antropocêntrico, antropológico. Nós somos humanistas e somos nós quem determinamos, somos nós quem fazemos, somos nós quem realizamos, somos nós quem decidimos, tudo gira em torno de nós. E aí você fica nessa tentativa humana de cada vez mais querer ser melhor, ser melhor, porque o homem está tentando ser melhor, mas ele não consegue. A cada tentativa ele é frustrada, a cada tentativa social, a cada tentativa social, a cada tentativa filosófica, a cada esforço do homem em promover paz, ele não consegue, ele cai nos buracos que ele mesmo cava. Por quê? Porque ele é incapaz disso. Então, ou nós nos libertamos dessa ideia de que nós somos o centro, ou como cristãos nós vamos sofrer muito. Entenda, eu não estou dizendo que Deus ele anulou qualquer possibilidade de você decidir coisas a respeito da sua vida. O que eu estou dizendo é que por mais que você tenha supostas escolhas, isso só acontece porque você está debaixo de providência divina. Por exemplo, a ideia que eu dei o exemplo que eu dei de manhã aqui. Suponhamos que você vai tomar um sorvete. Nesse calor é bom um sorvete, não é? Sorvetinho de qual sabor? Vamos separar 3 sabores. Fala aí. Flocos. Flocos é o quê? Não, isso aí está muito... Não. Os tradicionais.
limão, milho e uva. Não. Os tradicionais são chocolate, morango e vanila, né? Baunilha, que é o tradicional napolitano, não é isso? Que é baunilha, chocolate e morango. Então, vamos lá. Qual que você escolheria? São 3 possibilidades. Não pode ser os 3, tem que ser um só, né, irmão? Vamos ver. Chocolate, todo mundo? Unânime? Então tá bom. Por que você escolheu chocolate? Porque eu gosto mais de chocolate. Tá. Então isso foi uma escolha? Não foi? Foi uma escolha. Mas eu te pergunto, quem escolheu o seu paladar? Quem fez você gostar mais de chocolate? Ou você é um crente que acredita na experiência tradicional e bíblica, que vai dizer que esse gosto, essa peculiaridade, ela nasce dentro de você por um instinto natural do qual Deus imprimiu em você, a impressão que Ele deu em você, ou você dá o passo humanista. Você vai dizer psicologicamente, sociologicamente, dizendo, não, isso aí, Durkheim vai dizer que é um processo social, isso acontece por coerção social. Quem estudou sociologia sabe o que eu estou dizendo. E aí, como o teu pai gostava muito de chocolate, ele deu chocolate para você a vida inteira e agora você gosta de chocolate. Ou você é um crente que acredita na palavra, ou você acredita no que a sociologia diz. Não tem como você unir as duas coisas. Eu creio no que a palavra diz, e não que uma teoria pode dizer e outra contradizer ela. Então você vai dizer, realmente, esse paladar foi dado por alguém. Porque não é só o paladar que é levado a você ter um tipo de escolha que você não tem uma resposta. Por exemplo, você gosta de uma mulher e você casa com ela, ou gosta de um homem e casa com ele. Você consegue explicar por que você gosta de uma pessoa? Você bate o olho e fala, nossa, é ele que eu quero casar, é ela que eu quero casar. Você consegue explicar o porquê desse sentimento que faz você gostar? Claro que esse amor depois ele vai sendo alimentado por inúmeros outros atributos, né? Que é o carinho, que é o cuidado, que é a fidelidade, que é a complacência, que é o sentimento de mútuo e por aí vai, pelo respeito. Mas tem coisas que você bate o olho e fala, gostei disso. Música, por exemplo, não tem? Deus está mantendo as propriedades das criaturas, e mantendo essas propriedades, Ele coopera para elas agirem como elas estão agindo. Porque é uma dádiva que Deus nos dá, porque nós nos tornamos coparticipantes dos planos eternos de Deus. Ou seja, as nossas ações, elas cooperam com os planos de Deus, e essa é uma dádiva que nos foi dada. Claro que nós vamos falar mais a respeito disso, porque quando você se torna alguém obediente à palavra do Senhor, você está cooperando para esses planos de Deus, tornando-se participante deles. E quando você não torna-se um arrogante e desobedece às ordenanças de Deus, você também está cooperando para os planos dele, mas não se tornando participante. Isso é muito importante. Esse texto vai dizer sobre isso. Provérbios 16:1 diz assim: ao ser humano foi concedido, ou melhor, ao ser humano foi tirada a capacidade de planejar. Correto? Correto? Vocês devem estar lendo outra Bíblia. O ser humano foi o quê? Foi dado, não foi tirado. Foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. Por quê? Porque todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então olha para mim, irmãos. Então foi dada ao homem a capacidade do homem em planejar, em escolher, em desejar, mas a palavra certa quem dá é Deus.
Ou seja, por mais que nós planejamos, a palavra final, o que vai realmente acontecer, está no Senhor. Nós, dentro da nossa humanidade mortal, achamos que todos os caminhos parecem bons. E é por isso que quando você está muito animado por uma coisa, você não consegue enxergar defeito. Não é? Irmãos, eu comprei um terreno e eu vou construir uma casa. Mas pensa num terreno abençoado. Terreno abençoado. Lá, antes de ser o terreno que está limpo agora, era um posto de gasolina. Tem um tanque lá. Mas diz que é só tirar esse tanque de gasolina eu já posso construir. E também lá passam uns negócios da Petrobras. Mas é uma bênção, está todo mundo construindo. Todo mundo. E eu vou comprar. Glória a Deus. Assim, mas passa tubulação, petróleo, pode construir? Não pode, lá é coisa boa. A gente não gosta de dar um animado com algumas coisas assim? E a gente acha que é tudo bom. Pastor, conheci um rapaz, que bênção. Nunca vi ninguém falar assim, conheci um rapaz, que desgraça. Não, é sempre que bênção. Como é que ele é, irmã? Vem para a igreja? Não vem para a igreja não. Ele ainda fuma. Mas é uma bênção, pastor. Eu vou mudar ele, trazer ele para a igreja. Aí você entra lá no perfil do rapaz, ele está tirando foto assim, ó. Esse menino aí, ele é decente mesmo? Não, ele é uma bênção, pastor. Eu vou trazer ele para a igreja, está tudo certo já. Nós vamos vir para a igreja, ele vai aceitar Jesus, ele vai ser quase um padre, de tão santo que ele vai ser. Mas ele trabalha? Não trabalha não. Quantos anos ele tem? 30? Eu falei, mas não trabalha ainda não? Não, ainda não está trabalhando não, mas vai começar. Vai estar começando novo, né? Você já viu gente assim já? Não tem um pessoal assim? Mas ele... Primeiro namorado? Não, já foi casado já algumas vezes, umas 4, 5 vezes lá, mas é... Mas é benção, né, irmão? É, mas tem 2 filhos só, mas... Que não vê tem 3 anos, mas é coisa boa, pastor. Mas como é que é ele com a mãe dele? Ah, não dá muito bem não, ele bateu na mãe dele semana passada, mas ele é uma bênção, pastor. Vai mudar. Vamos mudar. A gente não consegue enxergar problema nas coisas. Pastor, consegui uma bênção aí. O que é, irmão? Vou mudar para os Estados Unidos. Vou trabalhar lá. Eu só tenho que pegar o avião até Monte Rei, no México. Depois eu entro numa perua e deixa a gente na beirada de um rio. Aí a gente atravessa um rio, mas é rio raso. E a gente atravessa o rio e anda só umas 20 horas no deserto para chegar na cidade lá e que vai estar um outro rapaz esperando lá. Como é que é o nome do rapaz? É um tal de Coiote, pastor. Mas é coisa boa. É fácil assim, irmão? É bênção. É América, morar na América, né? Deus salve a América, pastor. Então sabe como é que é bênção? A gente sempre enxerga as coisas, não é verdade? Como vai dar tudo certo. Só que o texto está dizendo, irmãos, que Deus julga as verdadeiras motivações. Por que está dizendo isso? Porque nós, na nossa humanidade decaída e corrompida, nós enxergamos as coisas de uma forma temporal. Só que Deus, Ele é atemporal e Ele sabe todas as coisas, o desfecho de todas as coisas. Eu não quero comprar uma casa no litoral e eu vou ser muito feliz se eu comprar ela. Deus sabe se essa casa vai ser de fato algo bom ou não para você. Pode ser que essa casa que você compra seja o grande instrumento de destruição para a sua vida. Então o que o texto está dizendo é isso. Pode ser que aquilo que você está mais desejando para a tua vida é o que vai te separar dele, é o que vai acabar com tudo. E Ele sabe qual é a verdadeira motivação das coisas. Por isso Ele vai dizer, então consagra as tuas obras, os seus planos diante de Deus, e aí você será bem sucedido. Então ser bem sucedido não é porque você está colocando aquilo diante de Deus e falando prospera isso, mas porque você está colocando aquilo diante de Deus, e se aquilo prosperar é porque é uma bênção, mas se não prosperar é porque também é. Durante muito tempo eu ensinei errado, e eu dizia assim,
Toda vez que Deus falar não, sim, é porque aquilo é uma bênção para você. Mas se Deus falar não, é porque é um livramento. Então nós já estereotipamos o não como se ele fosse coisa ruim. E nem sempre as coisas negativas são ruins. Se o teu filho chega e fala assim: pai, eu estou pensando em brincar com uma faca aqui, o que você acha? Você vai falar não. Mas esse não é uma resposta ruim? Não. Ela é uma resposta boa, porque ela revela cuidado, ela revela que tem alguém que está cuidando, ela revela muitas coisas de alguém que quer o bem. Então, o sucesso aqui está em você colocar a sua vida, os seus planos diante de Deus. E se Ele falar sim, aquilo é prosperidade, está te abençoando, é bênção. Mas se Ele falar não, é bênção do mesmo jeito. Que independentemente de qual caminho te leva, as suas escolhas, elas estão acontecendo debaixo de providência divina. Versículo 4: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Opa, eu pensei que Deus tinha criado as coisas com um propósito indefinido, e era a gente que definia. Não, Ele já criou as coisas com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é o Senhor, o arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Então olha o problema onde está, na arrogância. E o que é arrogância? Arrogância é eu me achar superior ao Criador, igual ou superior. E agora eu digo: não tem isso não. Quem define o meu caminho sou eu. Quem define o meu caminho são as minhas escolhas. Então eu posso ser o que eu quiser. Isso é arrogância. Isso não é, digamos que não é compatível com a ideia de um cristão, do que a palavra fala a respeito de um cristão. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. Pelo temor ao Senhor, o ser humano evita todo maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Então, vamos lá, para ficar bem claro. Primeiro, Deus ele criou todas as criaturas. E Ele está preservando a característica, as propriedades dessas criaturas. Dentro dessas propriedades, o homem tem propriedades independentes. Então ele age, ele faz escolhas, ele planeja. Mas por essas escolhas estarem debaixo dos domínios de Deus, dos domínios eternos, do que nós chamamos providência divina, todas as nossas escolhas cooperam, é o segundo processo, cooperam para os planos de Deus. E não é só as coisas boas. Não, se eu for uma pessoa boazinha, certinha, eu vou cooperar para os planos divinos. Vai. Mas se você for o oposto disso, também. Só que a diferença está que quando você se humilha, se abandona, se entrega à providência divina, você se torna um participante, porque todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não, todas as coisas só cooperam apenas para aqueles que amam. Então as coisas vão acontecer, mas por eu me entregar aos cuidados, por eu me abandonar aos decretos, à autoridade de Deus, aquilo coopera para mim. Amém, queridos? Então Deus está preservando as características das criaturas, está preservando, está cooperando com elas, está governando através delas. Em Daniel capítulo 4, você pode abrir e acompanhar comigo. Em Daniel capítulo 4. Em Daniel capítulo 4, versículo 35, diz assim:
finalzinho do 34 diz assim, ó. Eu falei Daniel 5, irmãos? 4, né? Daniel 4, 35. Mas o finalzinho do 34 diz assim, ó: aquele que vive para sempre, a sua soberania sim é eterna, o reino sim permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, como os exércitos dos anjos e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Então, irmãos, Deus está dirigindo todas as coisas para cumprir o seu propósito. Ele não tem que dar uma explicação para nós. Eu não tenho que chegar aqui diante de Deus e falar assim: Deus, o Senhor precisa me dar uma explicação. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O verdadeiro crente confia, se abandona na providência, se entrega no cuidado. Ele não precisa dar explicação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Providência divina não é um livramento, não é uma sorte, onde Deus ele vai orquestrando as coisas, considerando apenas as coisas prazerosas, as coisas proveitosas, as coisas preferindo. Olha, Deus está trabalhando na minha vida. Você viu o emprego que eu consegui? Não, querido, Deus está trabalhando na sua vida quando você não conseguir emprego nenhum também. Você precisa crer nisso. Ele não é um Deus sazonal que aparece na sua vida só de vez em quando você tem momentos prazerosos. Então Ele está orquestrando tudo de acordo com os seus propósitos eternos. E isso é fantástico, porque isso nos catequiza, isso nos ensina, isso é pedagógico, isso ensina as pessoas. Lembra no devocional durante a semana aí que eu gravei, alguns de vocês assistiram, que nós falávamos de paz. E é aí que flui a verdadeira paz, porque a paz não é um recurso que você tomou posse por acontecimentos exteriores, mas foi um sentimento que fluiu de dentro de você, não levando em consideração o que estava acontecendo, o cenário. Então seria muito fácil Jesus ser adorado em Belém, por toda Belém, se ele tivesse nascido num palácio cheio de súditos, com realezas, com reis. Ó Belém, viste que nasceu o Rei dos Reis. Onde está? Está no palácio de Herodes. Corram para vê-lo. E todos se prostrariam ao Rei de Israel. Mas não, um jovem e uma jovem adoraram o Messias, que estava em meio às ovelhas, numa manjedoura, num curral. 3 reis seguiram uma estrela e adoraram no meio dos animais aquele rei. Isso é se abandonar à providência divina. É o não buscar explicação, mas entender que Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele se manifesta em todas as coisas. Que quando veio aquela notícia maravilhosa, que eu estava esperando, que eu queria, e que fala sobre sucesso, prosperidade, vaidade, e aquilo me deixou tão bem. E eu disse: que Deus sobrenatural, que Deus extraordinário. Mas Ele também é o Deus do natural, do ordinário, do comum. Isso significa que a providência dele se manifesta quando coisas prazerosas contemplam a sua vida, mas quando fatalidades, tragédias, acidentes também contemplam a sua vida. Talvez esse tenha sido o grande momento da minha conversão, porque mesmo criança eu me converti, e a minha conversão se deu no velório do meu irmão, que morreu com 22 anos, vítima de uma fatalidade.
E eu, como criança, olhava a reação daquele bando de crentes, louvando, adorando. Havia sentimento? Havia tristeza? Havia. Mas eu nunca me esqueço da canção cantada naquele dia. Ainda que a terra se mude, os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Essa era a canção cantada, e aquilo foi me catequizando, e aquilo foi gerando paz. Deus é Deus na sua vida, em todos os momentos. Amém, queridos? Só que isso nos liberta de um vício que está presente na igreja, porque parte da igreja não quer aceitar as coisas que estão acontecendo com ela, e ela se engana achando que tem o poder de determinar, de exigir, de dizer. Deus não precisa dar explicação, é o que o texto está dizendo. E aí, quando a gente observa isso, a gente vai lá em João 19:9, por exemplo, quando a gente vê Pilatos descabelado, correndo de um lado para o outro, dizendo: eu quero libertar esse homem, eu quero libertar esse homem, minha mulher sonhou com ele, eu sonhei com ele, meu Deus, eu estou perturbado, fala comigo aqui, Messias, você é o Messias mesmo? Jesus calado: rapaz, em vez de você falar comigo, eu tenho poder de te livrar daqui, mas você não fala comigo. E Jesus olha para ele e diz assim: ó, poder? Você não teria poder nenhum sobre a minha vida, se esse poder não tivesse sido dado de cima. Então aquela ideia estereotipada que nós carregamos da paixão de Cristo, que Judas traiu e que o diabo conseguiu capturar Jesus, e foram os judeus que pegaram, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus entregou o seu Filho ao mundo. Então quem tinha o poder não era Pilatos, não era Caifás, não eram os judeus, o poder tinha sido dado por Deus. Pode, eu entrego o meu filho. Era Deus que estava por detrás da morte do seu filho. Mas por que isso, pastor? Você acha que nós vamos entender a mente de Deus na carne? Claro que a Bíblia vai falar que é por isso que nos foi dado a mente do Espírito. Mas agora a gente passa a compreender como pode então. Aí você vai lá em Romanos 8, devocional do pastor Pedro durante a semana. Como pode a gente querer então observar a vida de Cristo e dizer assim: ó, Ele entregou o seu Filho, como Ele não poupará a nossa vida? Se Ele entregou o seu Filho que era santo, como Ele não vai entregar nós? E aí está o grande problema. Há um sentimento de rebeldia em parte da igreja, há um sentimento de arrogância em parte da igreja. E esse sentimento de rebeldia, de desobediência, ele está escrito nas nossas atitudes. Quando nós estamos dentro da igreja, orando para Deus nos dar algo que de repente Ele nunca vai dar, nos livrar de algo do qual Ele é o causador. É hora de nós aceitarmos que Ele tem o governo da nossa vida, e Ele não precisa dar explicações a respeito disso. Os pensamentos dele são pensamentos de paz. Os pensamentos dele são pensamentos bons, que não há conflito, que há harmonia, que há comunhão. São pensamentos de amor. Nós é quem somos do lado errado e não conseguimos entender, interpretar, compreender isso. Por isso nós precisamos ser vencidos pela mentalidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos chama agora para vivermos, para nos abandonarmos a essa dependência e enxergarmos Cristo em nossa vida. Amém, queridos? Enxergarmos Deus em nossa vida, enxergarmos o cuidado dEle em nossas vidas. Somos todos os dias levados por um caminho de murmuração, de cobiça, de vaidade. Não estamos satisfeitos com o corpo que nós temos, com a casa que nós temos, com o trabalho que nós temos, com a cidade que moramos. Não estamos satisfeitos com a igreja que nós estamos. Não estamos satisfeitos com a nossa pele, com o nosso salário, com o nosso carro. Não estamos satisfeitos com nada. Em outras palavras, estamos dizendo para Deus: eu não estou satisfeito com a vida que você me deu. E é hora de nós nos convencermos desta arrogância, desta rebeldia, e deixar que o Espírito Santo prove para nós
Mostre para nós o quanto Ele tem nos amado nesta vida que Ele nos entregou. E nós deveríamos enxergar o amor dele nessa vida. Esse exercício fica mais claro quando você compara a sua vida com a vida de pessoas que estão piores do que você. Mas a gente faz pouco isso. Amém, queridos? Isso é providência divina. É aceitar o governo de Deus. É aceitar que todas as coisas estão cooperando para os planos dele. E que dentro dessas propriedades independentes, do qual ele está mantendo, do qual ele está preservando, isso acontece porque o plano é dele e eu faço parte desse plano. Amém, queridos? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Providência divina é a forma pelo qual Deus conduz, governa, dirige tudo para cumprir os seus propósitos eternos. Ele é soberano nisso. Amém? Eu tenho algumas dúvidas aqui, e essas dúvidas vão ajudar você a organizar um pouco melhor o pensamento de providência divina. Isso vai te ajudar. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas e eu já tenho as respostas aqui. Pastor, a doutrina de providência divina, ela explica tudo? Um dos discípulos chegam nele e diz assim: Senhor, quando é que tu restaurarás o reino de Israel? E Jesus, ele dá uma resposta bem dura para eles. Só que a gente precisa prestar atenção nessa resposta, porque ele vai dizer assim, ó: não compete a vocês, isso está em Atos 1:7, não compete a vocês saberem das épocas, das datas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Aí ele continua no versículo 8: contudo recebereis poder do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, em todo o mundo. Queridos, prestem atenção. Providência divina não vai explicar tudo agora para você. Então nós não vamos saber o porquê de algumas coisas. Por que eu perdi aquilo? Por que eu ganhei aquilo? Por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Só que Jesus, ele não vai apenas dizer para eles assim, ó, não, vocês não têm que saber qual é a data. Mas presta atenção comigo, eles não seriam testemunhas? Eles não evangelizariam o mundo? Se você quer ganhar alguém, se você quer evangelizar alguém, você precisa o máximo possível de evidências. Então o cara fala assim: beleza, eu gostei da tua ideia aí, que vai vir um rei e vai restaurar tudo. Quando? Você tem que ter a resposta. Então a dúvida deles era pertinente. Só que o versículo 8 é uma continuação do versículo 7. Não são duas respostas diferentes que Jesus deu uma um dia, depois 15 dias falou essa outra coisa. Não, é a continuação. Então olha o que Jesus está dizendo: não compete a vós saber agora quais são as épocas, quais são os tempos que o Senhor vai realizar todas as coisas, mas o que vocês precisam agora é do Espírito Santo. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha no grego significa mártir. Então vocês vão sofrer, vocês vão se opor e vão sofrer e vão testemunhar, vão mostrar para as pessoas a respeito do meu reino. Então a providência divina, ela não vai te explicar boa parte das suas dúvidas, só que ela vai te colocar debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo. E quando você está debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo, querido, não é uma resposta mais que te satisfaz. Ah, sabe o que aconteceu isso? Porque Deus está falando que era por causa disso, disso, aquilo. Não, mas o que te satisfaz agora é a presença dele, que torna você o que? Mártir. O que é mártir? Participante de Cristo. Isso é maravilhoso. Então não pense que você vai sair daqui do ensino de providência divina e tudo que acontecer você vai ter resposta para tudo.
não, está acontecendo isso e é providência divina. Ah, não. Pode ser que dentro da sua humanidade muitas coisas vão acontecer e aquilo vai te abalar. E aquilo vai te entristecer. Mas ele diz: vocês receberam o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai trabalhando e transformando você numa testemunha. Ou seja, o que você precisa é se assemelhar a Cristo, estar unido a Cristo. E é por isso que nós temos a mente de Cristo. Paulo vai dizer sobre isso. Amém? Pastor, tá. Mas eu fico com uma dúvida. Essa parte é a parte bela, tá? Mas ainda me parece que eu sou uma marionete. E que nós somos as criaturas e Deus apenas está nos usando para o seu jogo. Em Romanos 9, 20, quando Paulo está falando sobre o amor que Deus tinha por Jacó e não por Esaú, ele vai usar uma retórica e ele vai dizer: ué, acaso agora o vaso pode perguntar ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem poder o oleiro fazer vasos para a honra e vasos para a desonra? Queridos, talvez esse seja o ponto crucial para você continuar ou não no ensino de providência divina. Por quê? Porque só o simples fato de perguntarmos para Deus se somos marionete ou não, isso já reflete o nosso desejo de continuar no centro das coisas. Antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Lembra que quando Satanás foi tentar o homem, Adão e sua esposa Eva, a oferta dele era essa: vocês serão como Deus. Então vocês vão pensar, vocês vão questionar, vocês vão duvidar, vocês vão debater de frente com ele. Esta era uma fantasia que não se realizou, porque o homem não conseguiu ser igual a Deus, mas ela conseguiu nos ludibriar, nos enganar, e continua até hoje. E por vezes nós achamos que somos deuses. Repare quantas pessoas vivem como se o controle de tudo fosse delas. Controle do amanhã, controle do agora. Então, o ensino de providência divina, ele vai trabalhar em nós, e através do Espírito Santo, não é um esforço nosso, ele vai nos colocar no nosso devido lugar. E qual é o nosso devido lugar? Nós somos vasos, nós somos criaturas. Então aí vem a resposta dos reformados, que eu gosto de usar. Tá, será que não somos marionetes das mãos de Deus? E qual seria o problema de ser uma marionete na mão de um Deus? Se é o que Ele quer. Qual o problema de ser criatura? Então o Espírito Santo nos convence do nosso lugar. Nós somos criatura, queridos. Nós não somos esse Deus que nós achamos que somos, não. Nós não somos isso tudo que nós achamos que somos, não. Olha para a tua fragilidade. Hoje você está vivo, amanhã pode ser que você não esteja. E Ele nos reconhece disso, por isso a canção é menos de mim, porque Ele está me convencendo do meu lugar. E o meu lugar é total dependência de Deus. E quando isso acontece, eu me encho de uma gratidão e de uma alegria tão imensa, porque Ele revela a mim: olha, você é uma criatura, só que uma criatura que eu vou refletir a minha imagem. Como é que é? Isso, uma criatura que eu vou refletir a minha imagem. Você será uma extensão de mim. E aí eu começo a falar: então eu não sou uma marionete, porque eu tenho o privilégio de ser um humano, e mesmo hoje vivendo nessa condição decaída, se eu for obediente à providência divina, me abandonar à vontade dEle, isso significa que eu vou cooperar com os planos dEle e ser testemunha. Eu vou refleti-lo. E é por isso que a Bíblia fala lá em Jó, que Deus estava assentado na Assembleia dos Deuses. Por que Ele estava assentado na Assembleia dos Deuses? Porque isso é uma metáfora, o que a Bíblia está usando do que acontece no reino dos céus, e que vai se equiparar com a terra, que a imagem dele se espalha sobre todos.
e agora passamos a refletir a imagem dele. Somos coparticipantes na obra de Cristo. E é por isso que toda chamada do Novo Testamento chama para vem participar da obra de Cristo. Paulo diz assim: você vai completar as aflições de Cristo. Que coisa fantástica! Então nós temos que parar com essa ideia de ficar duvidando, mas como assim? Será que eu sou uma marionete? Será que Deus está me usando? E olhar o privilégio que eu tenho de ser usado por Ele, e olhar o privilégio que eu tenho de permitir que essas escolhas sejam dele, ou não. Meu irmão, se tiver com o seu computador quebrado, o MacBook, chega o Steve Jobs e fala: deixa que eu arrumo, você vai querer arrumar? Foi o cara que fez. Oi, você está com o seu carro quebrado, aí chega lá o cara que criou o carro, que sabe tudo, deixa que eu arrumo, você vai querer? Só um vaidoso para querer se intrometer nisso, não é verdade? Você está fazendo comida tudo errado na tua casa, lá chega lá o chefe, o Jacan, deixa eu pôr o meu tompeiro aí, você vai querer, deixa o cara então. Só que com Deus não. Com Deus eu acho que não, eu tenho que escolher alguma coisa, eu tenho que decidir alguma coisa. Ele é Deus, você não é Deus. Reconheça o seu lugar de criatura, de alguém que depende. Amém, queridos? Um pouquinho que a gente já pensa sobre isso, a gente já muda de opinião. Porque você fala: então eu não vou querer escolher coisa nenhuma então, porque eu sei que eu vou escolher errado. Amém? Tá bom, pastor, mas se todas as coisas acontecem porque Ele tem o governo de todas as coisas, então por que eu tenho que orar para saber qual é a vontade de Deus? Por quê? Por que eu tenho que orar para um familiar ser salvo? Por que eu tenho que orar para saber se eu tenho que ir para a cidade A ou B? Porque de qualquer jeito Ele vai me levar, porque Ele tem um governo. Calma, vou te explicar, vou fracionar essa resposta em 4 para você entender melhor. E a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que lá em Amós 3:7, o Senhor Deus diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, isso significa, irmãos, que primeiro, o ímpio, ele até pode viver contra a vontade de Deus, mesmo estando debaixo do domínio de Deus. Pode ou não pode? Pode. Não estão todos os homens debaixo do domínio de Deus? Mas todos têm uma vida que agrada a Deus? Não. Tá. Então o ímpio pode até viver uma vida debaixo do domínio de Deus e desobedecendo a Deus, mas não significa que as obras de Deus contribuem para esse camarada. Não significa que ele desfruta dos benefícios que são exclusivos para os salvos. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. E o que amar a Deus é um mandamento? Não é o maior de todos? Qual que é o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo. Então sim, eu tenho que orar para saber qual é a vontade de Deus, porque Ele vai revelar a mim claramente qual é a vontade dEle. Amém? Então, existem decretos de Deus, e o salvo conhecerá esses decretos por intermédio da graça. Segunda coisa. Então lembra quando a gente falou de vontade de Deus há uns cultos atrás? Então orar para saber qual é a vontade de Deus não é buscar um atalho. Eu vou lá para saber qual é a vontade de Deus. Então no meio da palavra o pastor vai soltar Curitiba. Aí eu falei: Curitiba. No meio da palavra o pastor vai falar Mega Sena. Mega Sena. É o atalho. Não é isso. Paulo estava pretendendo descer para alguns lugares para pregar, e a Bíblia fala que ele era compelido pelo Espírito Santo. Aí no meio ele teve um sonho lá, e o sonho falava assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Então claramente mostra que Paulo tinha uma vontade, mas ela não estava em concordância com o Espírito. Então o Espírito conduziu ele à vontade plena de Deus. Então sim, o Espírito vai nos conduzir
há caminhos que são a vontade plena de Deus. Nós não temos que ser desobedientes a isso, e Ele vai nos revelar, mas não de uma forma como se fosse um atalho. Lembra do que a gente está falando? Mais de ti, menos de mim. Então a nossa oração para descobrir qual é a vontade de Deus não é um passe de mágica, mas é quebrantar o meu coração para se submeter às direções que Deus vai dar, porque Ele vai dar as direções. É eu aceitar essas direções. E aí, quando Ele der as direções, pela maturidade e a espiritualidade que eu tenho, eu consigo perceber o que é vontade de Deus. Por quê? Porque elas testificam com o que a palavra diz. Aí você quer arrumar um namorado, uma namorada, você vai buscar qual é a vontade de Deus. Só que para quebrantar o seu eu, para poder decidir como Deus espera, porque pode ser que todas as evidências vai se opor. E se você não tiver quebrantado a si mesmo, você vai se enganar e vai dizer é Ele, quando não é. Mas se você quebrantar a si mesmo e Deus mostrar as evidências, essa é a decisão que você tem que tomar. Mesmo que seja difícil, você toma, por obediência ao que foi imposto por Deus. Amém, queridos? Então a nossa oração para descobrir qual é a vontade de Deus, não é para buscar um atalho, um passe de mágica, mas por quebrantamento, para o nosso eu sair fora e prevalecer a vontade dele, e a gente estar sensível a isso. E é por isso que a chamada é lá em Tiago capítulo 4 versículo 13. Ei, você que está planejando aí, ó, amanhã eu vou para tal cidade, e eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, e eu vou me casar, e eu vou fazer aquilo, está planejando, né? Não esquece de orar. Você é uma nuvem passageira que agora está e daqui a pouco some. Então ore, se o Senhor quiser, faremos isso e faremos aquilo, porque essa arrogância, ela é maligna, entendeu? Então a chamada bíblica é ore, quebrantando você, fazendo você reconhecer-se a si mesmo. Eu preciso estar debaixo da providência, eu não quero fazer nada fora dessa providência. E aí que a nossa oração, ela ganha um outro aspecto para descobrir qual é a vontade de Deus, porque ela é uma oração de quebrantamento, porque ela faz com que minha carne se submeta à vontade dele. É isso que Jesus ensina no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela ganha um caráter de ação de graças, porque eu passo a orar para descobrir qual é a vontade de Deus, e eu passo a agradecer, porque o que Deus está permitindo eu passar, Ele sabe o que é melhor para mim. E ela também ganha um caráter de intercessão. Por quê? Porque eu passo a interceder pelos outros, para que eles possam ter a mesma compreensão que eu. Então é o amar o próximo diante de Deus. Amém, queridos? Então sim, um crente ora para saber qual é a vontade de Deus, porque ele quer participar dela. Amém, amados? Porque se ele for um rebelde, ele vai cooperar de alguma forma ou de outra, mas ele quer ser participante, ele quer estar unido àquilo. E é por isso que quando você vê Moisés orando diante de Deus, ele fala isso: como é que é? O Senhor não vai comigo? Se o Senhor não vai comigo, eu não vou sair nem daqui. Então não basta saber que Deus tem o controle de tudo, e que a providência divina está orquestrando tudo. O verdadeiro crente, ele tem aquilo dentro dele, e eu participo disso. Coopera para o meu bem, eu amo, eu faço parte disso. Amém? Para terminar, tá bom, pastor, mais uma dúvida respondida. Mas se Deus controla todas as coisas, se Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele já podia ter antecipado esse final aí, né, pastor? Porque, vamos lá, Deus é bom? Sim. Então por que Ele permite tantas atrocidades? Ele poderia impedir essas coisas de acontecerem. Se Ele é um Deus bom, por que Ele não impede, por exemplo, que as pessoas matam? Presta atenção, irmãos. A terra, ela está no controle de quem? Claro, de Deus. Sim, o universo está no controle de Deus. Mas Deus entregou a terra no controle de quem? Do homem. Deus fez Adão, Eva. O que Ele falou para Adão? Dominai
sobre tudo que existe, não foi isso? Em alguma parte da Bíblia você leu que ele tirou esse domínio de Adão? Não. Só que quando Deus faz a terra e dá a ela a Adão para que ele pudesse dominar, isso acontecia numa perspectiva, que Adão era como Deus, então ele refletia o domínio de Deus. Só que agora Adão vai dominar, só que Adão é decaído, então ele vai dominar a moda decaída, a moda pecadora. E por que Deus não tira esse domínio? Porque isso faz parte. Quando eu não expliquei direito semana passada, mas quando você vê, por exemplo, as queimadas que estão acontecendo aí, o descaso da humanidade com a natureza, isso revela, aliás, o descaso da humanidade com a natureza em geral, né? O descaso da humanidade com a própria humanidade. Porque, por exemplo, no século 21, é um absurdo nós falarmos de fome. Como pode as nações ricas não se compadecerem em nada da África, por exemplo? Né? Então, o que me indigna é ver cristãos não entendendo isso como deveriam entender. Aí vai os movimentos sociais dos Estados Unidos, vidas negras importam. Não, não são vidas negras que importam, são vidas negras americanas. Porque as senegalesas ninguém fala, as da África ninguém fala, entende? Então repare que o homem, até no seu ato de bondade, ele está contaminado, isso é claro. E os esforços são em vão. Então preste atenção, que esse homem que, segundo Deus, dominaria de forma plena, ele está contaminado. Então agora, a sua forma de dominar é o que? É contaminada. E é por isso que você vê homem matando homem, racismo, e é por isso que você vê ódio, fobias de todos os tipos, né? Não tem homofobia apenas, tem fobia de tudo quanto é tipo, né? Tem gente que não gosta de pessoas de outro sexo, do mesmo sexo, e não gosta de europeu, e que não gosta de africano, e que não gosta. O homem é assim. Mas se Deus tem o controle de todas as coisas, ele deveria acabar com isso, pastor? Não, porque agora já é um conceito escatológico. Deus entregou o homem às suas paixões, ao seu suposto governo, e está deixando o homem ir até onde ele pensa que está indo. E cada vez que o homem está indo além, adiante, ele está de mal a pior nos seus governos. Isso tem que acontecer. Por que isso tem que acontecer? Porque só Cristo pode colocar um fim nesta baderna e estabelecer plenamente a paz. Só que Cristo não vai estabelecer a paz onde já existe paz. Então Deus entrega o domínio para o homem, e ele está decaído, deixa ele dominar, para que o ápice disso seja a redenção de todos os tempos, com o reino do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, tudo isso que está acontecendo é debaixo da ordenança de Deus, e Ele está permitindo que isso aconteça para que o homem veja, para que o homem reconheça o quanto ele é pecador, o quanto ele é contaminado, até nos seus atos de bondade ele é contaminado. Nós somos assim, o ser humano é assim, ele tem que reconhecer isso. Amém? Então, Deus é onisciente, e só Ele tem a informação do desenrolar dessa história, e Ele está governando com pessoas justas, com pessoas ímpias, para cumprir os seus decretos. Por isso Ele permite que as pessoas más, por exemplo, continuem existindo, algumas até tendo lucros. Amém? E para terminar, pastor, a doutrina de providência divina vai me tornar um Cristiano Ronaldo assim, um robozão? Os que gostam de futebol, não é assim que o Cristiano Ronaldo é chamado? Robozão, né? O cara que não tem um gingado. Vai me tornar alguém que aceita a doutrina de providência, que aceita o governo de Deus, mas é como se fosse um robozão, não tem sentimento nenhum. Não. O apóstolo Pedro vai escrever na sua carta, no capítulo 5, versículo 6 e 7, que todas as aflições se cumprem na vida de todos os irmãos ao redor do mundo. Aí ele vai dizer assim, ó, tá com aflição, não tá? Tá.
Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Qual é o nome disso? Abandona a providência. Se entrega aos cuidados dele. E ele vos exaltará no tempo certo. Ou seja, então ele sabe o tempo certo de nos exaltar. E olha a conclusão: lançando sobre ele as vossas ansiedades. Opa! Então, primeira coisa, o texto não é proibitivo, porque senão Pedro escreveria assim, ó: e você que é crente, você não pode ficar estressado, você não pode ter ansiedade, você não pode ficar decepcionado, você não pode ficar desapontado, você não pode ficar chorando, porque Deus está cuidando de você. Como é que pode você saber que Deus está cuidando de você e você ter esses sentimentos? O texto não vai dizer isso. O texto vai reconhecer a nossa humanidade e vai dizer: e quando você tiver ansiedade, lança ela no Senhor, porque agora você conhece e sabe algo, que Ele está cuidando. Então, descansar na providência não é estar liberto e livre dos sentimentos humanos. Então, por vezes você vai ficar desapontado, desanimado, triste, preocupado, ansioso, porque são sentimentos que fazem parte desta condição que nós vivemos, que é humana. Mas quando isso acontecer, refrigera a sua alma, traz à memória aquilo que traz paz. E o que é que traz paz? Ele está cuidando, Ele tem o governo. Isso está acontecendo porque Ele tem o melhor. Essas coisas estão cooperando. E aí, irmão, que nenhum remédio, que nenhuma conversa, que nenhum bem material pode nos satisfazer tanto como esta realidade. A realidade que, mesmo que eu ande em meio ao frio, em meio ao caos, tudo continua sendo dele. Ele continua sendo Deus. Ele continua controlando todas as coisas. E que Ele me ama. E que eu amo. Pensamento de paz, harmonia, não há conflito, relação. Eu sou participante dos planos dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que informação maravilhosa. Porque agora você que está ouvindo essa mensagem, ninguém precisa te enganar para você sair daqui sentindo bem. Olha, essa semana vai dar tudo certo. Não sei não, irmão. Pode ser que dê, pode ser que não. Dependendo de você for, não precisa nem esperar, já pode adiantar que vai dar errado. Pastor, ora para mim, vai dar tudo certo. Essa semana eu vou lá na lotérica do X, vai dar tudo errado. Tô brincando, né? Pastor, essa semana ora por mim para dar tudo certo. Vou na casa da minha sogra. Irmão, você acha que vai dar certo? Tô brincando, hein? Amém? A questão não é essa, não é enganar o seu eu, mas é ser consciente que às vezes dando certo, às vezes dando errado, eu conforto a minha alma em saber que Ele está controlando, que Ele está dominando a minha vida. E aí eu termino. De que lado que você está? Você vai se posicionar do lado triunfalista da coisa agora? Não, acredito nisso não. Eu sirvo um Deus de resultado, eu sirvo um Deus que me abençoa, eu sirvo um Deus que me honra. Tá bom, isso é com você. Vai ter momentos da sua vida que você vai se deparar com realidades que vão te confrontar nisso, então você vai ter que ficar quieto. Então vamos para o outro lado então. Não, tudo acontece como Deus quer, tem que acontecer, você tem que perder, tem que dar tudo errado. Será que é só isso? Será que os sentimentos bons também, a alegria, a felicidade, o regozijo, o prazer, não foram coisas feitas por Deus? Então de qual lado eu me posiciono? Em nenhum dos dois. Mas seja sensível para enxergar Deus no extraordinário da vida. Porque em determinados momentos coisas extraordinárias vão acontecer. Um casamento, um nascimento de um filho, são coisas extraordinárias. São coisas belas, coisas que te emocionam. Mas existirão momentos comuns, ordinários, simples,
e Deus também estará lá. Deus estará lá quando o sobrenatural acontecer, e Ele também estará lá quando Ele não acontecer. Deus estará lá quando você tiver um livramento, Deus também estará lá quando você tiver a fatalidade. Deus estará lá quando você tiver a melhor notícia da sua vida, Deus também estará lá quando você não tiver a melhor notícia, ou você tiver a pior notícia da sua vida. Então nós não nos posicionamos em nenhum dos extremos, nós nos posicionamos em Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso é providência divina. Providência divina é abandonar a nossa alma aos cuidados desse Deus eterno. E eu quero que você faça isso, porque pode ser que você esteja buscando explicações para a sua vida e nenhum lugar te dá explicação. Deixa Deus explicar aos pouquinhos, deixa Ele te mostrar, deixa Ele transmitir uma paz no seu interior que você não, olha, eu não sei nem como isso está acontecendo, mas está acontecendo, é isso que eu estou dizendo. Feche os seus olhos.